Eu o trouxe aqui porque há 5 minutos eu, o seu Deus, vi o que ninguém mais viu, as lágrimas que você engoliu em silêncio, o peso que você carrega nas sombras dos seus próprios pensamentos, o cansaço que ninguém mais consegue nomear. Você pensou que estava oculto, mas diante de mim nada está oculto. Você não está aqui por acaso, você está sob uma revelação profética, e minha voz exporá o que o inimigo tem tentado enterrar em silêncio. Fique até o final desta palavra, porque no momento em que você decidir ouvir, o muro invisível da minha cobertura divina será levantado sobre sua vida. Isto não é entretenimento. Esta é uma palavra viva, afiada e viva, alcançando as profundezas da sua dor para trazer restauração e esperança. Eu lhe digo, o inimigo tem rondado sua casa. Você tem sentido os ciclos, as repetições de ataques, a opressão inexplicável pressionando seu peito à noite, as ansiedades repentinas surgindo como tempestades sem causa. Não são aleatórios. São ataques espirituais coordenados, projetados para sufocar sua fé e desmantelar seu propósito. Mas ouça-me, eu ainda sou Deus, eu ainda sou seu Pai e eu ainda sou a voz de Deus que corta o ruído do adversário. Se você ficar, eu descobrirei as raízes dessas batalhas e o guiarei para fechar as brechas que as permitiram. Você não sairá deste encontro mesmo. Você entende o que isso significa? A justiça de Deus já está em ação. Os próprios planos que o adversário armou contra você se tornarão a plataforma para a sua vitória. Se você permanecer nesta palavra, verá como eu, o Senhor, transformador em renovação, o silêncio em revelação, a ansiedade em paz e a carência em abundância. Não apenas falarei, agirei. Meus anjos estão sendo libertados, e com eles vem libertação, proteção e restauração sobre o seu lar. Mas, para receber, você deve caminhar comigo até o último momento desta mensagem. Este é um desafio divino. Se você perseverar até o fim, sentirá a minha presença de maneiras que nenhuma palavra poderia fabricar. Fique, porque nos próximos minutos exporei as correntes invisíveis que o mantinham repetindo os mesmos erros, preso aos mesmos fardos, preso aos mesmos adversários. Se você se afastar agora, corre o risco de retornar aos mesmos ciclos de opressão. Mas se ficar, testemunhará a promessa de um novo começo. Mostrarei como lutar contra a guerra espiritual que o cerca e abrirei a porta que nenhum homem pode fechar. Isto não é apenas para o seu coração, é para a restauração da sua família, para a restituição do que foi roubado, para a vitória que foi adiada, mas nunca negada. A proteção que estou liberando não é parcial. É um muro invisível que protegerá você e aqueles que você ama. Mas ouça-me claramente, isto não é automático. É um chamado à fé, um chamado à obediência, um chamado à oração. Se você o aceitar, se permanecer, eu o marcarei com o selo da minha promessa viva. Então, fique até o fim. Escreva o código 1111 como um testemunho, e que seja uma declaração de fé de que você não se afastou. Comente amém se você já sente a minha presença se movendo. Compartilhe esta palavra com alguém que está sob ataque, porque o que estou falando agora não é apenas para você, é para toda alma desesperada por libertação. Fique, e eu lhe mostrarei o milagre escondido no fogo. Fique, e eu começarei o novo capítulo que você tanto esperava. Eu vi a profundidade da sua dor e não sou cego às batalhas que você está enfrentando. Você chama isso de cansaço, mas eu chamo de guerra. Você chama isso de ansiedade, mas eu o percebo como um ataque espiritual. Você pensa que é o silêncio do céu, mas na verdade é o adversário tentando abafar a minha voz com o ruído do medo. Tenho observado a maneira como os ciclos se repetem em sua vida, ciclos de perdas repentinas, ciclos de confiança quebrada,
ciclos de resistência inesperada justamente quando você começa a seguir em frente. Isso não é acidente. São estratégias coordenadas do inimigo, projetadas para roubar sua fé e o propósito profético que coloquei dentro de você. Pense nas noites em que você fica acordado, sem conseguir descansar. O peso que pressiona seu peito é mais do que preocupação, é opressão. O adversário estuda suas vulnerabilidades, as brechas abertas em sua alma, as feridas deixadas por palavras de inveja e traição. E por essas brechas ele entrou, semeando confusão, despertando ansiedade e sussurrando mentiras de que você não é o suficiente, de que nunca escapará dos ciclos, de que a esperança está fora de alcance. Mas estou aqui para desvendar a trama oculta. Para cada mentira do inimigo, trago revelação. Para cada sombra de medo, libero a luz da minha palavra viva. Você notou como relacionamentos que deveriam abençoá-lo de repente se transformaram em alianças que o esgotaram. Alguns que sorriram para você carregavam intenções ocultas. Palavras ditas sobre você carregavam inveja como veneno, moldando silenciosamente sua atmosfera. Você já se perguntou por que portas se fecham de repente, por que oportunidades parecem desaparecer assim que aparecem? Isso é guerra espiritual. O inimigo sabe que, se você andar plenamente em seu propósito, a influência dele sobre sua família será quebrada. É por isso que ele tem como alvo não apenas você, mas também aqueles que você ama, tentando romper relacionamentos, criar divisão e semear desconfiança. Tenho visto como você às vezes se culpa, como se pergunta se é a causa do silêncio, se falhou demais, se eu o abandonei. Mas eu lhe digo agora, eu não o abandonei. O silêncio que você sente não é a minha ausência, é a névoa da guerra. O adversário quer que você confunda silêncio com abandono, atraso com negação, cansaço com derrota. Mas ouça-me. Claramente, eu ainda estou com você. Mesmo nos momentos em que suas orações pareciam ricochetear no teto, eu coletava cada palavra. Mesmo quando as lágrimas manchavam seu travesseiro, eu contava cada uma delas como um testemunho. O perigo que você enfrenta não é apenas externo. É também interno. Sua mente está sitiada. Pensamentos se levantam contra você como um exército, você não vai conseguir. Nada vai mudar. O futuro está fechado. Esses pensamentos não são seus. São dardos inflamados apontados para o seu espírito, projetados para enfraquecer sua fé até que você se renda. Mas não se renda. Estou revelando este plano para que você possa resistir a ele. Quando você reconhece o adversário, você o despoja do seu poder. E hoje, eu lhe dou clareza para ver que esses ataques não são naturais, mas espirituais. Observe os padrões em sua família. Gerações anteriores a você enfrentaram dificuldades semelhantes, instabilidade financeira, casamentos desfeitos, perdas prematuras, ciclos de vício, sonhos não realizados. Esses não são aleatórios. São ciclos geracionais de resistência. O inimigo busca reciclar velhas correntes, prendendo novas vidas com a mesma opressão que prendia as anteriores. Mas eu sou o Deus da restauração e declaro hoje que a corrente se romperá com você. Você não é chamado para repetir os padrões, você é chamado para acabar com eles. Você percebe como, assim que você se aproxima de uma superação, uma tempestade sempre surge? Isso não é coincidência. É resistência. Toda vez que você tenta avançar na fé, o adversário se levanta para intimidá-lo. Às vezes, por meio de dificuldades financeiras repentinas, às vezes por conflitos em casa, às vezes pela densa névoa do desespero que sussurra, pare de tentar. Mas eu lhe digo, não pare.
A tempestade é um sinal de que a superação está próxima. O adversário resiste mais quando sabe que está prestes a perder terreno. Você teme por sua família, e com razão, pois os ataques atingiram seu lar. Você viu doenças repentinas, discussões inesperadas, relacionamentos tensos e até mesmo seus filhos enfrentando batalhas pesadas demais para a idade deles. Esses são sinais do adversário buscando entrar. Ele sabe que, se não puder destruí-lo, tentará desestabilizar o que você ama. Mas eu prometo, minha proteção divina é mais forte do que qualquer ataque. Quando eu colocar meu muro invisível ao redor de sua casa, nenhuma arma forjada contra você prosperará. No entanto, você deve discernir o perigo. Você não deve ignorar os sinais. Alguns de vocês estão cansados porque oraram e parecia que nada aconteceu. Vocês jejuaram e a batalha se intensificou. Vocês deram, e ainda assim a necessidade persistiu. Isso faz parte da tática do adversário, fazer vocês acreditarem que a obediência é inútil. Mas eu vejo a sua fé, mesmo quando ela é pequena. Eu vejo a sua persistência, mesmo quando vocês sentem vontade de desistir. E eu lhes asseguro que a sua fé não é em vão. Cada ato de obediência é uma semente, e embora o solo tenha sido contestado, eu sou o Deus que traz a colheita no devido tempo. Seu maior perigo agora é a distração. O adversário não pode remover a minha promessa, mas pode atraí-lo para longe dela. É por isso que ele o cerca com barulho constante, tarefas intermináveis e buscas superficiais que drenam seu foco. Você notou como as horas passam facilmente em coisas que não importam, enquanto seu espírito permanece sedento. Isso não é aleatório. É uma armadilha. Pois se ele não puder destruí-lo, ele o exaurirá. Se ele não puder silenciá-lo, ele o encherá de barulho até que você se esqueça de como ouvir. Mas eu o chamo de volta. Eu o chamo para silenciar as distrações e ouvir a minha voz novamente. Não subestime o peso das palavras ditas contra você. Alguns o amaldiçoaram com inveja. Alguns falaram com raiva, proferindo palavras que carregam mais poder do que eles compreendem. Essas palavras pairam, aguardando acordo. Mas eu o lembro, a vida e a morte estão no poder da língua, e eu estou lhe ensinando como romper todo acordo com a morte e falar vida sobre si mesmo e sua família. O inimigo prospera em seu silêncio, mas quando você declara minha palavra viva, você muda a atmosfera. Sim, os perigos são reais. O adversário está ativo. Mas a minha promessa é ainda maior. Revelo estas coisas não para assustá-lo, mas para despertá-lo. Por muito tempo você pensou que era apenas azarado ou que a vida não tinha sentido. Mas agora você vê, esta é uma guerra espiritual. O inimigo quer confundir sua visão, enfraquecer sua fé e roubar de você o milagre que já está sendo preparado. Mas eu não permitirei que ele tenha sucesso se você permanecer na minha presença, andar na minha instrução e se apegar à minha promessa viva. Fique comigo. Esta revelação não terminou. Nos próximos momentos, eu lhe mostrarei o caminho a seguir. Eu lhe darei a estratégia para fechar as lacunas, quebrar os ciclos e silenciar o adversário. Você aprenderá a proteger sua família com a proteção divina, a permanecer firme na fé e a caminhar em direção à restauração que planejei para você. Este é o ponto de virada. Se você permanecer, sua história não terminará em derrota, mas em vitória. Agora que desvendei os padrões da sua batalha, deixe-me mostrar-lhe o caminho a seguir. Eu nunca revelo o perigo sem também revelar a estratégia. Eu nunca exponho os planos do adversário sem também oferecer a solução. Eu sou a voz de Deus e falo não apenas para alertá-lo, mas para guiá-lo à proteção,
à restauração e a um novo começo. O ataque espiritual é real, mas o meu poder também. A opressão é pesada, mas a minha promessa é maior. Você suportou o silêncio, o cansaço, a ansiedade, mas também testemunhará a renovação, a cura e a justiça de Deus manifestada em sua vida. O primeiro passo é reconhecer onde estão as brechas. Você sabe por que o adversário teve acesso às suas emoções, ao seu lar e à sua paz. Foi através de portas abertas, momentos de desespero que se transformaram em acordos com mentiras, alianças que nunca deveriam existir, ciclos que nunca foram interrompidos. Se você permitir que os sussurros do adversário permaneçam incontestados, eles se tornarão fortalezas em sua mente. Mas hoje eu o convoco a enfrentá-los. Cada pensamento que diz que você não é o suficiente, cada palavra que declara que você foi esquecido, cada sombra que fala de fracasso, tudo isso não vem de mim. Eu o convoco a resistir a eles e substituí-los pela minha palavra viva. O que aconteceria se, em vez de repetir as acusações do inimigo, você começasse a pronunciar as minhas promessas em voz alta? O que mudaria se, em vez de recitar a dor de ontem, você declarasse a restauração de hoje? Você teme que nada mude, mas eu lhe digo, as palavras mudam as atmosferas. A vida e a morte estão na sua língua. Você ficou em silêncio por muito tempo enquanto maldições eram ditas ao seu redor, mas agora eu o convido a usar sua voz como uma arma de fé. Proclame proteção sobre sua família. Declare libertação sobre sua mente. Profetize um novo começo para o seu futuro. Você não percebe que o adversário está aterrorizado com a sua obediência? Ele não teme a sua força, ele teme a sua rendição. Ele sabe que, quando você escolhe obedecer, anjos são libertados, a cobertura divina é ativada e o muro invisível da minha proteção se ergue ao redor da sua vida. É por isso que ele o empurra para a distração, para o compromisso, para ciclos de atraso. Mas hoje eu o convido a quebrar o ciclo. Você não pode continuar alimentando o que o está drenando e esperar renovação. Você deve decidir: continuará tolerando alianças que envenenam o seu espírito ou cortará os laços e caminhará em liberdade? Este é o dilema moral diante de você. Se continuar como está, os ciclos persistirão. O adversário reciclará os mesmos padrões: confusão, divisão, silêncio, carência, ansiedade, até que você esteja exausto. Mas se você escolher obedecer, se escolher fechar as portas, se escolher retornar totalmente a mim, eu reverterei o padrão. Onde havia opressão, eu liberarei esperança. Onde havia medo, eu estabelecerei a fé. Onde havia carência, eu proverei abundância. Isto não é teoria, esta é a minha promessa viva. Alguns de vocês estão perguntando: mas como, Senhor? Como fecho essas portas? Ouçam atentamente. A primeira porta a se fechar é a porta da concordância. Parem de concordar com mentiras que não lhes pertencem. Parem de repetir palavras de inveja ditas contra vocês. Recuse-se a carregar identidades que eu nunca lhes dei. A segunda porta a se fechar é a porta das alianças. Algumas conexões estão drenando sua fé, falando de morte em vez de vida, mantendo-os presos a ciclos de derrota. Estou chamando vocês para discernir e se separar. Não se trata de ódio, trata-se de proteção. Para permanecerem alinhados comigo, vocês devem caminhar com aqueles que os impulsionam em direção à fé, não com aqueles que os arrastam para o desespero. A terceira porta é a porta da distração. O tempo foi roubado de você por buscas superficiais, rolagem interminável, barulho constante. O adversário nem sempre destrói com violência, às vezes, destrói com atraso.
Mas eu estou redimindo seu tempo. Estou chamando você para retornar ao lugar secreto, à oração, ao silêncio diante de mim. Nesse lugar, renovarei suas forças, aguçarei sua visão, cobrirei você com a minha justiça. Você entende agora? O inimigo não tem poder absoluto sobre você. Ele tem apenas o terreno que você lhe permite. Mas hoje eu lhe ofereço um novo terreno, um terreno sagrado, coberto pela minha presença. Entre nele e você verá ciclos quebrados. Entre nele e você testemunhará milagres se desenrolando. Entre nele e você começará a viver o novo começo que prometi. Pense nos momentos em que você quase desistiu, quando o desespero sussurrou mais alto que a esperança. Você não percebe que sobreviveu a eles? Essa sobrevivência não foi a sua força, foi a minha mão que o sustentou. Se eu o carreguei naquela época, não o carregarei agora? O mesmo Deus que o protegeu no silêncio o cobrirá na tempestade. O mesmo Deus que o protegeu durante a noite o restaurará durante o dia. E, no entanto, eu lhe pergunto, você confiará em mim o suficiente para obedecer? Você confiará em mim o suficiente para liberar o que não é de mim, para se afastar do que drena sua alma, para falar de vida mesmo quando se sentir cercado pela morte? Este é o convite da fé. Este é o chamado à ação. Se você obedecer, eu libertarei anjos para cercá-lo. Se você obedecer, eu restaurarei sua saúde, sua família, sua mente. Se você obedecer, você verá a restituição de tudo o que foi roubado. Não prometo que as batalhas desaparecerão, mas prometo a vitória. O adversário pode resistir, mas não prevalecerá. A opressão pode surgir, mas não permanecerá. O silêncio pode durar uma noite, mas a alegria vem com a manhã. Você temeu que sua história terminasse em derrota, mas eu declaro um novo capítulo repleto de restauração, de libertação, de vitória. Esta é a proteção divina que ofereço, não a ausência de tempestades, mas a garantia de que as tempestades não o destruirão. Então, pergunto-lhe novamente, o que você escolherá? Retornará aos ciclos do medo ou adentrará a promessa viva? Permitirá que o adversário continue semeando carência, ansiedade e silêncio? Ou declarará minha restauração, minha proteção, meu novo começo? Você está no limiar da mudança. Sua decisão neste momento não é pequena, é eterna. Fique até o final desta palavra, porque eu não apenas revelarei, mas também libertarei. Na próxima parte, decretarei bênçãos sobre você, bênçãos que cobrirão seu lar como um muro invisível, bênçãos que curarão as feridas do seu coração, bênçãos que abrirão portas que o adversário tentou fechar. Mas, por enquanto, lembre-se desta verdade, você não é impotente. Você não está abandonado. Você está sob a vigilância do Deus que vê, do Deus que ouve, do Deus que restaura. Este é o seu momento. Este é o seu ponto de virada. O ataque espiritual foi feroz, mas a promessa é maior. O inimigo queria destruí-lo, mas eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Se você acredita, declare, não retornarei aos ciclos. Eu escolho a restauração. Eu escolho a fé. Eu escolho um novo começo. Agora que você viu o peso da batalha e a estratégia do adversário, eu lhe declaro outro lado da história, o lado que ele não quer que você ouça. Para cada arma forjada contra você, eu libero uma arma maior de proteção. Para cada ciclo de opressão, eu libero um ciclo de restauração. Para cada sombra de silêncio, eu libero o som da minha palavra viva. Este não é o fim da sua história, este é o começo do cumprimento das minhas promessas. Ouça com atenção, porque minhas bênçãos não são palavras vazias.
São decretos escritos na eternidade, agora proferidos em sua vida como uma promessa viva. Quando eu solto a minha voz, anjos se movem. Quando eu decreto a restauração, a reivindicação do adversário é quebrada. Quando eu invoco um novo começo, os velhos ciclos devem se curvar. Você pensou que estava em ruínas, mas está no limiar da vitória. Cercarei o seu lar com uma proteção divina. Onde havia medo constante do que poderia acontecer, estou construindo um muro invisível. Este muro não é de pedra ou ferro, é do meu espírito, da minha justiça e da minha proteção. Nenhum ataque espiritual o atravessará. Nenhuma palavra de inveja o penetrará. Nenhum plano do adversário prosperará nele. Sua família está sob a minha proteção, seus filhos sob a minha proteção, sua casa sob a minha bênção. Eu restaurarei os anos que o inimigo roubou. Você pensou que tempo demais havia passado, que oportunidades estavam perdidas para sempre, que era tarde demais para recuperar o que foi roubado. Mas eu lhe digo, eu sou o Deus que redime o tempo. Eu trarei restituição. Abrirei portas que antes estavam fechadas. Darei nova vida aos sonhos que você enterrou. A dor que você suportou se tornará o solo onde os milagres florescem. Nada é desperdiçado quando é colocado em minhas mãos. Onde houve doença, eu libero saúde. Onde houve cansaço, eu libero renovação. Onde houve ansiedade, eu libero paz que excede todo o entendimento. Seu corpo, exausto sob o peso do estresse e das batalhas silenciosas, sentirá meu toque curador. Sua mente, assaltada pelo medo, descansará na certeza da minha proteção. Sua alma, inquieta pela necessidade, beberá da minha abundância. Esta é a minha promessa, eu não apenas o curarei, eu o tornarei completo. Eu restaurarei os laços familiares. O adversário tentou fragmentar o seu lar, semear divisão, incitar discussões que deixaram feridas. Mas eu falo de reconciliação. Corações endurecidos pela incompreensão se amolecerão. Muros construídos pelo orgulho ruirão. O perdão fluirá como rios em lugares áridos. A restauração da sua família faz parte do meu propósito, pois eu abençoo não apenas o indivíduo, mas as gerações. Os ciclos de destruição terminam aqui. A partir deste momento, uma nova linhagem de fé e vitória começa. Você não vê os anjos que estou enviando? Agora mesmo, enquanto ouve a minha voz, hostes celestiais estão se movendo em seu favor. Alguns guardam suas noites, quebrando a opressão que oprimia seu peito em silêncio. Outros estão à porta de sua casa, formando um muro invisível para resistir ao adversário. Outros ainda estão abrindo portas de oportunidade, alinhando conversas, mudando atmosferas e preparando encontros divinos que você ainda não consegue imaginar. Não permitirei que suas lágrimas sejam desperdiçadas. Cada uma delas foi recolhida diante de mim. Cada uma é uma semente de avanço. Você pensou que fossem sinais de fraqueza, mas são provas de fé. Porque você clamou a mim, eu responderei. Porque você se manteve firme quando o silêncio parecia mais alto que a minha voz, eu o recompensarei com clareza. Porque você confiou em mim nas sombras, eu lhe mostrarei a minha luz. Minha bênção não é apenas para este momento. É geracional. Sua obediência agora está plantando sementes que seus filhos colherão. Onde seus ancestrais viram ciclos de carência, seus descendentes caminharão em provisão. Onde havia padrões de ataque espiritual, sua linhagem viverá sob a proteção divina. Onde havia lacunas de fé, sua família se tornará um testemunho de restauração. Você é a ponte. Você é o ponto de virada.
Através de você, eu reescreverei a história. Prometo-lhe clareza para tomar decisões. A névoa de confusão que nublou sua mente está se dissipando. Eu abrirei caminhos retos diante de você. Você não caminhará mais às cegas, questionando cada passo. Eu iluminarei o caminho com revelação. Eu o guiarei até as portas que abri e o protegerei daquelas que fechei. A ansiedade quanto ao futuro dará lugar à paz, pois você saberá que eu, o Senhor, estou dirigindo seus passos. Prometo-lhe vitória sobre todos os adversários. O inimigo que o atormentou em silêncio será silenciado. A opressão que o oprimia será dissipada. A resistência que se levantou contra você ruirá. Você olhará para trás e verá não a derrota, mas a libertação. Você dirá com seus próprios lábios, a justiça de Deus lutou por mim. Isso não é imaginação, é a justiça de Deus em ação. Você acredita que eu posso transformar a sua carência em abundância? Você acredita que eu posso pegar as cinzas da sua dor e transformá-las em uma coroa de renovação? Você acredita que eu posso abrir portas de milagres exatamente onde o adversário disse que não havia saída? Eu pergunto porque a sua fé é a chave. Minha promessa é certa, mas a sua fé destranca. Até mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Até mesmo uma fé trêmula é suficiente para liberar o milagre. Prometo a você um novo começo. Não a continuação de velhos ciclos, nem uma esperança frágil que se quebra facilmente, mas um firme fundamento de propósito. O novo começo que ofereço não é frágil, é eterno. Não se baseia na sua força, mas na minha palavra viva. Você caminhará em paz que nenhuma tempestade poderá destruir, em restauração que nenhum adversário poderá reverter, em propósito que nenhuma resistência poderá cancelar. É por isso que os chamei para permanecerem até o fim. O inimigo queria que vocês parassem no meio do caminho, ignorassem essas palavras, se afastassem antes que o decreto fosse proferido. Mas vocês permaneceram e, por terem permanecido, receberão. Minha promessa a vocês é esta: nos próximos dias, verão sinais de que minha proteção é real. Vocês notarão o súbito alívio do peso que pairava à noite. Vocês experimentarão uma paz inesperada em momentos que antes desencadeavam ansiedade. Vocês verão portas se abrirem em lugares que estiveram fechados por anos. Estas não são coincidências, são confirmações da minha promessa viva. Se você crê, declare agora. Diga em voz alta: eu recebo restauração. Eu recebo proteção. Eu recebo meu novo começo. Escreva isso como um testemunho. Comente amém como um selo de fé. Compartilhe esta palavra com alguém que você ama, pois minha bênção não se limita a você. Ela se destina a transbordar para cada vida que você tocar. O adversário pensou que poderia silenciá-lo com dor, mas estou lhe ressuscitando com promessas. Ele pensou que poderia enterrá-lo na miséria, mas estou lhe elevando à abundância. Ele pensou que poderia prendê-lo em ciclos, mas estou quebrando as correntes com a libertação. Ele pensou que poderia isolá-lo em silêncio, mas estou lhe cercando com anjos, com a restauração da família, com a vitória. Não duvide deste momento. Não diminua esta promessa. Isto não é imaginação humana, é a voz de Deus, a palavra viva, a revelação falada diretamente à sua situação. Eu sou o Deus que nunca abandona, o Deus que vê 5 minutos atrás e 5 anos à frente, o Deus que transforma lágrimas em testemunhos, batalhas em vitórias, começos em propósitos eternos. Receba-o, segure-o, caminhe nele. Sua proteção está ativada. Sua restauração está em andamento.
Seu novo começo já começou. Amados, a palavra foi dita, a oração foi selada e o decreto foi liberado. Eu expus os ciclos do adversário, revelei as raízes do ataque espiritual e prometi a vocês proteção, restauração e um novo começo. Este não é o fim, é o início de uma jornada maior. A partir deste momento, vocês não são mais os mesmos. A dor de ontem foi confrontada, o silêncio foi quebrado, a ansiedade foi respondida com paz. Minha justiça os cerca, meus anjos os cobrem e meu muro invisível permanece firme ao redor do seu lar. Não permita que esta semente caia em solo estéril. Regue-a com fé. Guarde-a com oração. Compartilhe-a com aqueles que precisam. Isto não é entretenimento, esta é a minha palavra viva, uma revelação profética que carrega um propósito. Convido você a permanecer neste ciclo de fé. Permaneça próximo, permaneça conectado, pois eu continuarei a falar, a guiar e a fortalecer você. Cada vez que você retorna para ouvir, você está construindo um ritmo de obediência, e cada ato de obediência fortalece o muro da proteção divina. Se você sentir essa presença, comente amém abaixo. Que seja o seu testemunho, a sua declaração pública de que você escolheu a restauração em vez dos ciclos, a fé em vez do medo, o propósito em vez do desespero. Escreva o selo 1111 como um sinal de que você recebeu a promessa viva. Deixe o adversário saber que você não está mais em silêncio. Sua fé está viva, seu espírito está renovado, sua família está protegida. E eu te convido a compartilhar esta palavra. Alguém próximo a você está sob o mesmo ataque, alguém que você ama está preso no silêncio e na ansiedade. Seja o mensageiro. Envie esta revelação, pois quando você compartilha, você estende a bênção para além de si mesmo. Quando você libera o que recebeu, eu o multiplico. O milagre que começou em você se espalhará para outros. Permaneça em mim. Não volte aos velhos hábitos. Quando a distração tentar puxá-lo de volta, lembre-se do muro invisível que coloquei ao seu redor. Quando a opressão tentar sussurrar novamente, lembre-se do decreto de libertação proferido sobre você. Quando o medo tentar surgir, diga em voz alta: eu caminho em proteção. Eu caminho em restauração. Eu caminho em meu novo começo. Essas declarações são o seu escudo, e o seu escudo não falhará. Eu sou o Deus que te viu há 5 minutos e sou o Deus que te precede daqui a 5 anos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a tua vida está segura nas minhas mãos. Esta não é a última palavra que ouvirás, faz parte de uma jornada de fé e renovação. Permanece até ao fim de cada palavra que te libero, pois cada uma delas carrega consigo um pedaço da restauração que estou a construir em ti. Vá em paz agora, sob a proteção divina do meu Espírito. Caminhe sabendo que a restauração da sua família foi decretada, sua saúde renovada, sua proteção garantida, sua vitória assegurada. Compartilhe, retorne, permaneça. Pois eu estou sempre com você, e minha promessa viva jamais falhará. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria e confiança que venho até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a luz da verdade divina brilha intensamente, tocando vidas e corações com a palavra de Deus. Para nos ajudar a continuarmos compartilhando essa mensagem de amor, esperança e fé, contamos com o apoio generoso de cada um de vocês. Se você já foi tocado pelas mensagens que transmitimos ou pelas reflexões que oferecemos, convido você a se tornar um membro do canal ou a fazer uma doação de qualquer valor. Se o Senhor tocar seu coração para ajudar-nos, ao se tornar membro ou fazer uma doação, você será um parceiro nessa missão sagrada. Seja qual for o valor,
Ele fará uma diferença significativa para que continuemos a trazer as mensagens divinas. Clique no botão Seja Membro ou Valeu que está abaixo do vídeo, e embarque nesta jornada de propósito e impacto. Caso você não possa ajudar com nenhum valor, não se preocupe, você pode nos ajudar compartilhando este vídeo, para assim alcançar mais pessoas e continuar propagando a palavra de Deus. Cada ajuda é como uma semente lançada em solo fértil, que se transforma em frutos de amor e compreensão. Vamos juntos construir um lugar onde o amor de Deus brilha, onde a fé se fortalece e onde a esperança se renova. Agradeço a todos que já fazem parte dessa família e a todos que estão considerando se juntar a nós. Que a graça divina nos guie e nos fortaleça em nossa missão. Até o próximo vídeo.